L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organes. Olá, olá, ouvintas, olá, olá, ouvintes, olá, olá, ouveiros. Caraca, estamos de volta aí para acabar com o juízo depois das... Eita, porta batendo aqui. Depois das férias, merecidas férias aí, que tá difícil voltar, na verdade. Aos poucos estamos voltando, não diria que a situação já está normalizada, até porque o ano virou, o Covid nem foi embora, né, 2020, 2021. Será que esse é um podcast pandêmico, assim, que só se existirá nessa realidade pandêmica? E não bastasse, a gente ainda vive fatos históricos diariamente. Ontem foi o dia que... Hoje eu estou gravando dia 7 de janeiro, e ontem foi o dia que uns supremacistas brancos invadiram o Capitólio. Invadiram, aspas, né? Invadiram o Capitólio lá dos Estados Unidos, Congresso, né? Que loucura, né, cara? Que loucura. A derrocada da democracia ocidental. E a gente tá aqui gravando podcast. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer no momento. Brincadeira, tem outras coisas que a gente pode fazer. Explicar a ironia é sempre chato, né, cara? Explicar a ironia é sempre um negócio meio besta, né? Mas, bom, deixa eu botar aqui o alarminho. O ano começou, mas as regras continuam as mesmas, né? Então, 11h33, eu acho que vai dar 20 minutos, é isso mesmo? 20 minutinhos, olha só, de primeira. Tivemos no episódio passado a participação especial de Thiago. Foi excelente, totalmente excelente. Normalmente eu costumo convidar as pessoas para participar desse podcast e as pessoas fingem que não escutam, assim, mas o Thiago é um entusiasta do programa. Eu vou ver se no episódio que vem eu vou convidar um amigão meu. E se você estiver ouvindo isso e tiver a fim de participar, sem demagogia, assim, nem demagogia, nem ironia. A ironia tem, né? Só não consigo reconhecer sempre. Venha participar, vamos ler junto, vamos reagir, o react, fazer um react em áudio do texto do Anti-Ed, que continua sempre atual. Sem mais delongas, né, bicho? Vamos pro texto, então. Cara, a gente parou na edição aqui, tirei a poeira do livro. Sonoplastia de batendo a poeira do livro aqui, que estava guardado faz 2 semanas já, sem ser lido. E a gente parou na página 21 certinho, né, na edição da 34, que a gente vai começar o tema do corpo sem órgãos. A gente deu início, né, sobre o corpo sem órgãos, falando lá com o Titi, e agora tem um capítulo, um subcapítulo, na verdade, especial sobre ele, que é 1.2, o corpo sem órgãos. 1.2.1, a antiprodução, repulsão e máquina paranoica. O corpo sem órgãos é uma experimentação, né, que o Arthur fez, o Antônio Arthur, já foi mencionado aqui, mas que também é uma experiência muito próxima da esquizofrenia, né, desse quadro convencionalmente psicopatologizado, né, que é uma experiência de cisão, né, esquizo de cisão, de não reconhecimento de alguma forma, né, seja ela delirante, alucinatória, por aí vai essas nosografias tudo doida aí. Mas uma experiência muito doida que o próprio presidente Schreber, né, já mencionado aqui também, aquele jurista lá, germânico, ele realmente, né, nos laudos lá, nos atos, nos escritos do processo de atendimento dele na clínica de internação dele, ele comeu parte do próprio corpo, né? Comeu parte da língua, perdeu parte da laringe e tem uma experiência muito doida, assim, da esquizofrenia, de não reconhecimento mesmo do próprio corpo e de desvanecimento, olha que palavra bonita inventada, dos órgãos, né? E aí o Arthur, já mais pra lá do que pra cá, mas muito criativo, né? Muito foda, manda essa radiofonia e implica que os órgãos, né? O organismo organizado, nossos órgãozinhos, são coisas inúteis, né? Não tem nada mais inútil do que essa organização já dada como uma utilidade. Para que serve, né? Um rim, coração. E
E é isso, né? Seria Deus que, e seu julgamento, Deus e seus juízos, Deus e suas escolhas na nossa criação que teria colocado essa doença no homenzinho que somos nós. De doenças de órgãos, né? Nada mais inútil que um órgão. Então, ele propõe a criação de um corpo sem órgãos. Tipo, se a delimitação da função está nos órgãos, um corpo sem órgãos pode qualquer coisa, por potência. E essa que é a doideira. Essa que é a doideira. Talvez seja essa uma das doideiras, né? Bebi um golinho de água e eu vou começar o texto aqui que já estou divagando. Vamos lá. A antiprodução, repulsão e máquina paranoica. É o subtítulo. Entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos, surge um conflito aparente. Cada conexão de máquinas, cada produção de máquina, cada ruído de máquina se tornou insuportável ao corpo sem órgãos. Sob os órgãos, ele sente larvas e vermes repugnantes e a ação de um Deus que o sabota ou estrangula ao organizá-lo. Recapitulando, porque a gente está de férias, né? Se liga que agora é a hora da revisão aí, né? O que você... Sempre tinha isso, né, cara? O que você fez nas suas férias? O que você estudou nas suas férias? O que eu fiz nas férias foi esquecer todo o conteúdo que eu aprendi ano passado. Era sempre assim no fundamental. Mas as máquinas desejantes são aquele funcionamento sempre produtivo, né? De produção de síntese, produção de consumo, mas que vão se conectando, né? Então, pensa qualquer objeto parcial, qualquer fluxo em conexão, né? Então, há nas máquinas desejantes esse desejo de conexão. O desejo é muito conectivo, registrador e produtor, sempre produtivo. Então, há uma organização desses fluxos que se conectam, se organizam, se engajam, fazem as coisas, ganham uma utilidade, ganham uma função, ganham um conjunto, né? Pensa no seu próprio corpo, todas as células como elas estão engatadinhas uma na outra, pensa na nossa sociedade, pensa nos desenhos artísticos, etc. E aí o que eles estão falando é que há um conflito aparente, que essas máquinas desejantes têm uma relação com o tal do corpo sem órgãos, e nessa organização que as máquinas desejantes vão produzindo, essa memória que as máquinas desejantes vão produzindo nos corpos, né? Generalizando a palavra corpo aí para qualquer coisa, desde um corpo moral, um corpo jurídico, um corpo de abajur, que está aqui na minha frente, corpo de computador, o corpo sem órgãos sente uma desgraça vindo, uma treta, que é o juízo de Deus, né? Que organiza o demais. Vamos lá. A ação de um Deus que o sabota ou estrangula ao organizá-lo. Isso aqui é muito bonito. Entre aspas, o corpo é o corpo. Ele está só e não precisa de órgão. O corpo nunca é um organismo. Os organismos são os inimigos do corpo. Fecha aspas, a citação é exatamente de Antonin Artaud. Continuando. Tantos pregos na sua carne, tantos suplícios. As máquinas... Isso aqui é a sacadinha aí. Quem é cristão pegou indireto, mas fica com isso aí. Tantos pregos na sua carne, tantos suplícios. As máquinas órgãos, o corpo sem órgãos, opõem... Desculpa, tem uma crase aqui que tem uma entonação fonética diferente. As máquinas órgãos, né? Para com as máquinas órgãos, o corpo sem órgãos opõe sua superfície deslizante, opaca e tensa, tipo um tobogã. Aos fluxos ligados, conectados e recortados, opõe seu fluido amorfo, indiferenciado. Às palavras fonéticas, ele opõe sopros e gritos, que são outros tantos blocos inarticulados, glossolalias. Então, tipo assim, onde está tendo organização? Tem organização no corpo, tem organização dos fluidos, tem organização das palavras, né? As palavras fonéticas, as palavras com esses sonzinhos bem articulados. Toda articulação, toda organização é política. Você acha que não, mas isso tudo é política, isso tudo é social, isso tudo está engajado num tempo histórico social. E o corpo sem órgãos está falando, isso aí é butreta, isso é treta, isso é tensão. Então, as palavras fonéticas, ele opõe sopros e gritos, que são outros tantos blocos inarticulados. Acreditamos ser este o sentido do recalcamento dito originário. Isso aqui eu tenho que anotar porque eu estava com essa dúvida esses dias. Você vê, né, como que é útil estudar. Estudar isso. Você tem uma dúvida, você lê o que você estava pensando. Acreditamos ser este o sentido do recalcamento dito originário. 2 pontos. Não um contra-investimento
mas essa repulsão das máquinas desejantes pelo corpo sem órgãos. Legal. Bom, não sei se vale me adentrar do porquê que eu estava pensando sobre isso, mas o recalque originário é um conceito freudiano, né, cara? Depois é trabalhadíssimo assim pelo Lacan, mas que diz respeito de um inalcançável, né? Um recalque não é bem um esquecimento, né? É bem é difícil definir o que é recalque. É num conflito minêmico, né? Num conflito da experiência, a gente recalcar algo é colocar ela, enviá-la ela para o inconsciente não possível de acessar na consciência, né? O exemplo maior do recalque, na verdade, o que faz a ponte do estudo do recalque é o próprio trauma, né? Não poder rememorar um trauma, mas um trauma não rememorável, não esse trauma que fica voltando na forma do trauma, né? Que é meio do estresse pós-traumático, mas sim o trauma que não se lembra. E o trauma que tem que, para aparecer, para dar evidência do corpo vivido, tem que aparecer de outra forma, pela forma do sintoma, pela forma da insônia, da gagueira, da anorexia, de outra expressão que não o trauma em si. Por assim dizer, né? O trauma em si, difícil dizer isso. Mas, para além desses recalques da experiência dada do dia a dia, principalmente da infância, para a psicanálise, né? O que recalcamos na infância, Freud vem com essa ideia de um recalque originário, assim, que é a inserção da nossa experiênciazinha viva, né, na nossa existência viva de humano, no campo da linguagem, no campo da palavra, no campo da lei. Isso tem uma dimensão de não se captura o que era antes de sermos linguagem. Caralho, isso aqui não sei nem se tá fazendo sentido, né? Mas há um furo, né? Tipo assim, imagina, você vive a pura experiência ali, muito vago, né? Pura experiência, vive uma baita experiência ali, é uma existência recém-nascida, muito louca, cheia de sensação, cheia de uma vida sem juízo, né? Sem juízo de espaço, sem juízo de tempo, sem juízo de causalidade, tá lá, pá, vivendo e tal. E de repentemente você, como ser humaninho, vai sendo inserido nesse campo da linguagem, sempre político. Papai e mamãe vai falando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você pode fazer isso, você é assim, você é assado. Então vai te dando juízo. É literalmente sobre isso. E esse prévio, esse antes da vida linguística, antes da vida linguada, na verdade, é recalcado. O que era isso? Ninguém lembra. Porque você não tinha nem matéria para fazer memória direito. O negócio era de uma forma... como a linguagem, ela faz uma baita organização da sua memória. Então, estou divagando aqui, estou fazendo uma associação ligeiramente livre didática. Existe a associação livre didática. Então, há um recalque originário em todos nós, o que parece muito um pecado original, né? Mas é um recalque originário. Tipo, e isso vai ser meio combustível, vai ser meio o motor do inconsciente para o Freud. Depois o Lacan vai estender isso para uma dimensão de falta algo a nós quando a gente entra nesse mundinho das palavrinhas, que é o motor de, porra, eu preciso retornar, eu preciso fazer algo disso, eu preciso me haver com isso que não lembro, com essa dor de entrar no mundo da linguagem. Quase como se fosse a expulsão de um paraíso idílico. O paraíso idílico parece redundante, né? Mas o paraíso do bebê, o paraíso da existência não linguada, né? E aí a gente fica nessa saudade constante aí, né? Tal como a boa chupada do peito da mãe que não cessava nunca, assim, né? Que era um fluxo contínuo e indiferenciado entre você e o peitinho de mamã. Ou a mamadeira. Então, para dizer, né, por que eles estão falando disso? Por que eu estou falando disso, né? Então eu vou reler a parada. Acreditamos ser este o sentido do recalcamento dito originário. 2 pontos. Não um contra-investimento, mas essa repulsão das máquinas desejantes pelo corpo sem órgãos. Então, não é uma dimensão de constitutiva de falta, mas uma dimensão de há um conflito, há uma indiscernibilidade, mas ao mesmo tempo uma indiscernibilidade agonística, tretosa entre a máquina desejante e os corpos. As máquinas desejantes e o corpo sem órgãos. Sempre vai dar treta, sempre vai se desmontar. Isso é constitutivo da vida. A vida se desmonta o tempo todo. A vida em nossos corpos, na existência, no mundo físico, está tudo se desmontando para montar-se em outra coisa. É uma dimensão transformativa mesmo, né? Não é uma dimensão abolicionista, tudo se desmonta para um nada. Não, tudo se desmonta para transformação. Mas está tudo se desmontando.
como está organizado, está tudo se desmontando. Isso é uma treta, mas não é um pecado. E é justamente isso que significa a máquina paranoica. A ação invasiva das máquinas desejantes sobre o corpo sem órgãos e a relação repulsiva do corpo sem órgãos que assente globalmente como aparelho de perseguição. Porra, que doideira, hein? Então, a paranoia está lado a lado com a esquizofrenia dentro das classificadas como doenças mentais psicose, né, das psicopatologias da psicose. Só que, acho que eu já falei isso aqui, já tenho gastado, enquanto a esquizofrenia tem uma dimensão conectiva, delirante no sentido de inventar e lucubrar histórias de, não sei, né, fantásticas, vamos dizer, é um delírio que é a construção de uma história inventada, então todo mundo delira, né, mas um delírio conectivo, por assim dizer. Que vai emendando, inventando coisas, fazendo conexões improváveis, assim, né? Quase que dissipando, misturando quase sempre. O exemplo que o livro traz é o ânus da minha mãe no cilindro da bicicleta, umas viagens muito doidas, assim, seu sonho extremamente onírico, delirante, porque conecta as coisas de uma maneira muito louca, né? A literatura faz isso também, se for ler Clarice, tá cheio de coisa delirante, esquizo. Mas há também um polo paranoico na loucura, que é o contrário, na verdade é o delírio de perseguição, é a alucinação persecutória também, você ver coisas, ouvir coisas que não estão lá, mas que estão querendo te destruir. Então, é a base do fascismo, né? Essa defesa. A esquizofrenia dissipa, conecta pela diferença e pelo não eu. E o paranoico intensifica esse eu ao ponto dele alucinar e delirar uma realidade que o persegue o tempo todo. Então aí que eles estão falando que é a entrada da máquina paranoica, quando o investimento libidinal se volta para essa distinção de que as máquinas desejantes estão tentando se organizar e o corpo sem órgãos está tentando desorganizar elas. Porque há um conflito, há uma treta. Assim, não podemos seguir Toschi quando ele vê na máquina paranoica uma simples projeção do próprio corpo e dos órgãos genitais. Como é que chama isso aqui? Nota de rodapé 10. Victor Toschi, da gênese do aparelho de influenciar o curso da esquizofrenia. Né? Enfim, cara da psicanálise que teorizou sobre a paranoia, imagino eu. A gênese da máquina paranoica ocorre precisamente aqui, na oposição entre o processo de produção das máquinas desejantes e a parada improdutiva do corpo sem órgãos. Dão provas disso o caráter anônimo dessa máquina e a indiferenciação de sua superfície. Doideira, né? Dão provas disso o caráter anônimo dessa máquina paranoica e a indiferenciação de sua superfície. A projeção só intervém secundariamente, assim como o contrainvestimento, na medida em que o corpo sem órgãos investe um contra dentro ou um contra fora sob a forma de um órgão perseguidor ou de um agente exterior de perseguição. Né? Que essa é a dimensão paranoica fascista. Tá? Mas em si, a máquina paranoica é uma mutação das máquinas desejantes. Resulta da relação das máquinas desejantes com o corpo sem órgãos, na medida que este já não pode suportá-las. Por que tem uma dimensão, né, está acabando o tempo aqui, da paranoia com o fascismo, né? Porque eu acho que, estou viajando aqui, mas é a tese, né, do Tiedp, eles vão falar que não é à toa que é capitalismo e esquizofrenia, eles vão falar de uma oscilação do próprio capitalismo, de captar, né, essa dimensão de produção, essa produção econômica, né, social, política do capitalismo, de captar essa lógica do desejo, de entender, compreender e capturar essa lógica do desejo, que opera numa oscilação entre a pura fusão, estou usando muito puro, né, estou purista hoje, a simples junção, transformação de partes heterogêneas, de partes totalmente diferentes, né, o ventilador na cabeça, a samambaia que funde com a pedra, toda essa dimensão é atrelada ao polo esquizo, da mistura, da diferenciação e da produção de conexão. Né? Essa expansão em direção ao outro e à diferença. Por outro lado, você vai ter, no capitalismo também, a dimensão a captura dessa dimensão do desejo, que é a paranoica, que é a se fechar em si
para evitar os agentes externos e internos. A própria demolição que vem de dentro e a demolição que vem de fora, sempre justificado. Então, necessariamente a paranoia precisa produzir o diferente. É o negro, é o árabe, é o terrorista, é o câncer, é a hipocondria de mim mesmo, é o órgão meu que vai deteriorar e vai matar meu próprio corpo, é a gripe que vai me matar, é o coronavírus e por aí vai. A estrutura fascista que se protege no eu, no indivíduo, na família, no grupo, na comunidade, é todo esse esforço de produção maquínica, de fechar, de encerrar as conexões, de produzir o diferente. Eu sou o puro, minha família é o puro, minha raça, meu gênero é o puro, e os demais são o diferente. E esse diferente projeto que quer me destruir. Tem essa alusão muito bonita dos Estados Unidos, né? Começamos o episódio dos Estados Unidos fechando, que diz o seguinte, né? Todos os países querem destruir a nossa grande nação dos Estados Unidos com armas nucleares, por isso vamos produzir armas nucleares. Mas não há provas de que os outros países estão produzindo armas nucleares. Aí os Estados Unidos falam, mas precisamos nos precaver mesmo assim. Caralho, olha só. Então é isso. E um brinde aí à falência da democracia ocidental como a conhecemos. A boa e velha paranoia vai se deslocar para outro plano, né? Porque está se intensificando e vai implodir aquele Estado-nação que é o famoso Estados Unidos do Trump. Ou não. Vamos ver o que dá aí, o que farão as coisas. Mas assim produzimos a junção constitutiva, né, do capitalismo com o fascismo. A propriedade privada, o individualismo, a dimensão nucleica das nossas comunidades, famílias, raças, gêneros, geografias. Então, sei lá se isso faz sentido, cara, mas é isso. Falamos bastante, né? Um forte abraço para vocês e eu parei aqui no texto porque a gente ia para um outro subtópico, né? 1.2.2. E a gente continua semana que vem, sempre na quinta-feira. Forte abraço, se você quiser participar desse programa, fala comigo aqui que a gente vai ler junto e vai divagar sobre paranoia, esquizofrenia. Se o que eu falo parece que está muito certinho, roteirizado, eu acho que o legal desse programa é que não tem roteiro, assim. Então eu mesmo não sei como é que vai ficar, depois eu até escuto, até porque é isso, né? Eu consigo me espantar com o que vem, né? Então, gostaria de me espantar junto com você. Chega mais, vamos fazer um programa junto. Um forte abraço e até a próxima.